E aí galera, beleza? Hoje vamos bater um papo aí sobre o fundo imobiliário HCTR11, tá? E a ideia desse vídeo é tentar responder uma das perguntas mais feitas por vocês aí nos nossos grupos de Telegram. O HCTR11 pode falir? Então a gente vai analisar aqui com base nos números, com base nos resultados apresentados, com base também no direcionamento da gestão aí para os próximos meses, se de fato existe a possibilidade desse fundo vir à falência, né? Como vocês sabem, é um fundo bem polêmico. Em 2021 ele adquiriu aí um CRI bem controverso, né? O famoso circuito de compras. Também tem participação em um fundo imobiliário chamado XBXO11, né? Com a mesma finalidade de investir nesse circuito de compras. Então a gente vai analisar um pouquinho do peso que que tanto o CRI quanto o fundo imobiliário XBXO11 possuem na carteira do HCTR e também um pouco da inadimplência desse fundo que tem sido bem alta nos últimos meses, tá bom? Então a ideia aqui é responder essa pergunta principal do vídeo, beleza? Bom galera, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, né, como sempre, é apenas uma análise dos resultados que o fundo apresentou, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores do fundo então. O fundo da Ictari, né galera, Ictari Capital, fundo bem conhecido, percebam que a liquidez diária dele é bem alta, beira aí os 60 mil negociações, a gente vai verificar já já o volume financeiro, mas é um fundo com fácil entrada e fácil saída, como eu disse, é bem conhecido, tem uma base de cotistas bem grande também, tá bom? O último rendimento dele foi de R$ 1,10, a gente já vai verificar a composição desse valor. Tem sob gestão um patrimônio de 2,7 bi, né? Então percebam que é um patrimônio líquido bem alto, tá aí certamente entre os 10 ou 15 maiores da bolsa. E está sendo negociado hoje, galera, a um preço de R$ 99,29. Em comparação ao seu VP, a gente tem aí um desconto de 18%, tá? Então é um fundo que tem entregado bons dividendos e também está sendo bem negociado com desconto bem alto. Então a gente vai entender um pouco do porquê desse desconto, né? E verificar se de fato existe a possibilidade de falência, beleza? Aqui, galera, percebam que o fundo teve um desmembramento, né? Aqui em 2019. Então eu vou dar uma olhadinha no gráfico do Google, que me parece um pouquinho melhor. Até porque se eu tirar aqui de um ano também, como eu tirei no Google, percebo que ele tem uma variação que está errada aqui, né? Ele desce aqui para R$ 9,00. Não sei exatamente por que está acontecendo isso nesse gráfico, tá bom? Mas olhando aqui para o gráfico do Google, a gente percebe o seguinte: ele teve uma pequena queda, né? Tá sendo negociado aí 99,16. Aqui no Funds estava 99,29, né? Que foi do dia de ontem. Perceba que ele está próximo das mínimas, né? Ele já chegou aqui a ser negociado a 96,97. Talvez tenha sido a mínima dele. E agora ele está sendo negociado a 99. Então, assim, do ponto de vista, como sempre digo, né? Do ponto de vista de entrada no fundo, ele me parece algo bem positivo. Eu não gosto de entrar em fundos que estão nas máximas históricas, mas sim nas mínimas históricas, beleza? Aqui, galera, só verificando aí a posição do fundo, tá? E o DYF dele. Como vocês sabem, essa é a planilha que eu utilizo para acompanhar os fundos imobiliários que eu acho pertinente, né? Com os indicadores aqui, já falei dessa planilha em outro vídeo aqui do canal, beleza? Percebam que se a gente for olhar aqui para 2022, o fundo HCTR11 ele tem um DYF de 1,38% ao mês, tá? Isso porque a média de rendimento dele em 2022 foi de R$ 1,37 por cota e o valor atual dele está em R$ 99,16, tá? Então se a gente dividir a média de rendimento pelo valor atual, a gente chega no dividend yield mensal aí futuro, né, de 1,38%. Agora, se a gente olhar para as informações desde o IPO, olha só que interessante, né? O HCTR pula para segundo lugar, galera, tá? Segundo lugar. Ele tem uma média de rendimento de 1,58 contra uma média de 1,37 em 22. Então perceba que 2022 foi um ano bem abaixo da média que ele costumava pagar. Bem abaixo não, mas abaixo. E com base nessa média, se a gente dividir pelo valor atual, que é o mesmo ali de baixo, a gente chega num DYF de 1,59% ao mês. Galera, isso aqui é surreal, né? Se a gente pegar aqui e anualizar uma continha de padaria, a gente chega em quase 19,13%, tá? Então, assim, é algo realmente muito positivo, né? Do ponto de vista de retorno, considerando o que você investe e o que você tem de volta, é realmente algo incrível, tá? Mas, né, a gente precisa sempre analisar a parte qualitativa. Como eu já falei para vocês, essa é a análise quantitativa que eu faço. Seleciono os fundos que me agradaram, que tem o DYF, que fazem parte da minha estratégia, e daí sim eu parto para a análise qualitativa, analisando o relatório gerencial dos fundos, beleza? E é isso que a gente vai fazer agora, vamos dar uma olhadinha. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, galera, no mais importante de tudo, tá? No relatório gerencial desse fundo. Antes, porém, eu preciso explicar uma coisa para vocês, galera. Todo fundo imobiliário
pode falir, tá? Até mesmo o HGLG11, o ALZR11, todos esses fundos aí super consagrados podem falir, tá? Tenham isso em mente. Então a ideia aqui não é tirar o coelho da cartola e reinventar a roda, tá? É claro que o HCTR11 pode falir, assim como todos os outros. Como eu já falei no começo do vídeo, a ideia aqui é analisar para onde que a gestão está enviando esse fundo, né? Quais são os caminhos que a gestão tem percorrido aí e verificar se existe de fato uma tendência desse fundo aqui de mal a pior, tá? É uma tendência, beleza? Então vamos dar uma olhadinha primeiro e entender o portfólio do fundo, né? Como eu já falei, é um PL, ele tem um PL de 2,7 bi, né? Tem 22 milhões de cotas emitidas, é importante também se atentar a isso, e tem 208 mil cotistas, tá, galera? Esse número aqui de cotas emitidas vai ser importante para um cálculo que eu vou fazer lá no DRE, beleza? O fundo teve início em 2018, então perceba aí que é um fundo com 4 anos de existência quase, né? Bem interessante. Ele também tem uma taxa aqui mediana, né, galera? 0,21 de administração, 0,99 de gestão e 10% de performance do QCD 100% CDI. Como a gente está falando de um fundo high yield, a tendência é que ele sempre tenha taxa de performance, né? Porque 100% CDI geralmente é um benchmark aí bem baixo, né? Claro que a gente precisa levar em consideração que o CDI está alto, né? Está na casa aí dos 13,7% por conta da Selic alta, né? Então tá ok, né? Essa taxa de performance acaba sendo ok aí. Aqui, galera, eu quero destacar esses dois fundos imobiliários que o HCTR11 investe, tá? Primeiro, a gente tem aqui o Serra Verde, o SRVD11, tá? A gente vai verificar mais para baixo o quanto do PL do fundo está alocado nesse SRDV11, tá? Importante. E aqui ele fala que em outubro ele apresentou uma retomada nas vendas líquidas, né? Um crescimento de 211% em relação ao mês anterior, tá? Interessante essa observação desse fundo. Agora, vindo aqui para o XBXO11, que é o famoso fundo problema, fundo bomba, que o HCTR11 acabou investindo aí lá em 2011, que é o famoso fundo aí do circuito de compras, né? O CRI circuito de compras, que a gente vai ver mais para baixo. Que constrói, né, galera? Ele está investindo aqui no shopping Nova Feira da Madrugada, lá em São Paulo. Acho que vocês já devem até ter ouvido falar sobre isso. Então aqui, olha só, a gestão segue com o trabalho de desenvolvimento dos lojistas, aumentar a ocupação do shopping e melhorar a eficiência da operação. Em novembro de 22, a receita do aluguel foi de 3,45 milhões, uma variação de menos 22,4% em relação ao mês anterior, puxado aí por um número menor de boxistas pagantes. Perceba que a gente está falando de um shopping aí, né, voltado para o público de baixa renda, né, quem conhece aí a Grande São Paulo sabe aí da Feira da Madrugada, né, como que funciona. E justamente por isso, né, galera, por ser um shopping aí um pouco diferenciado, uma galeria, vamos dizer assim, né, acaba tendo esse risco maior, que foi o que de fato assustou todos os cotistas quando o fundo anunciou esse investimento. Bom, aqui ele fala mais de alguns CRIs que eu quero pular aqui com vocês para a gente analisar os números do DRE. Bom, galera, agora a gente precisa analisar um pouco do DRE desse fundo, né? Talvez a parte mais importante do vídeo, por isso eu peço que você preste um pouco atenção para entender o que esses números significam e qual a mensagem que eles têm a passar para a gente, tá? Então aqui eu fiz alguns destaques, né? Primeiro, para a gente analisar um pouquinho de como o fundo tem performado mês a mês, tá? Então se a gente olhar aqui para a linha dos juros, percebe que há uma certa linearidade nos resultados, né? Falando aqui em milhões, a gente tem 16, 18, 19, 16, 16, 15. Né? Tem uma variação, mas eu entendo que há uma certa linearidade nessa situação. Agora, a receita de correção monetária, como já era de se esperar por conta da deflação que a gente teve aí no último trimestre do ano passado, né? 2022, a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Houve uma queda muito brusca, percebam, de 16 milhões para 9, para 8, e aí em setembro e outubro basicamente foi nulo, né? De 166 mil reais e 87 mil reais. Então perceba que o fundo ele sofreu muito nesses 2 meses aqui, e muito por conta disso, na verdade por conta disso, o fundo teve que usar a sua reserva, tá? A gente vai chegar aqui já, que é talvez a parte mais preocupante do meu ponto de vista. Antes de falar das reservas, vamos dar uma olhadinha aqui na taxa de performance, né? Porque ele está zerado aqui nesses outros meses, ele deixa até o motivo disso aqui, né? Porque a taxa de performance, galera, apesar dela ser provisionada mensalmente, ela só é paga de forma semestral, tá? Então, provavelmente aí no mês de dezembro, a gente deve ter o valor aí correspondente aos últimos 6 meses de taxa de performance, tá? É importante você ter ciência dessa situação, beleza? Agora, galera, olha só, vamos entender essa parte importantíssima do vídeo, tá? Vamos olhar para o resultado do fundo. Lembrando que o resultado aqui nada mais é do que o total da receita menos a despesa, né? Então aqui, ó, no mês de junho foi de 31 milhões, mas o fundo distribuiu 33. Então perceba que ele teve que usar parte da reserva aqui para poder complementar o valor e chegar nesses 33 milhões de reais. No mês de julho, o resultado foi de 28, só que dessa vez ele reservou um pedaço
né, de 500 mil reais. No mês de julho, o resultado foi de 28 milhões, mas ao invés de utilizar a reserva, ele fez uma pequena reserva de 576 mil reais e resolveu distribuir aí 27 milhões, tá, correspondendo aí a R$ 1,25 por cota. No mês de agosto, o resultado foi de 28 milhões e ele resolveu distribuir 24, tá? Já prevendo aí o cenário de deflação. Isso aqui foi bem legal. Ele acabou fazendo uma reserva de quase 4 milhões aqui, tá, galera? Importante destacar. E distribuiu R$ 1,10. E aí, galera, olhem só. No mês de setembro, que eu já falei para vocês que basicamente não teve correção monetária, a receita do fundo caiu para 16, o resultado, né? Caiu para 16 milhões e 700 mil reais. Olha só que queda absurda, né? De 28 para 16, tá? O fundo se viu obrigado, claro, a utilizar suas reservas. E aqui ele utilizou 7 milhões e meio de reservas para poder manter o patamar de R$ 1,10 por cota. Olha só que interessante. Se o fundo não tivesse usado as reservas no mês de setembro, vamos dividir esse valor aqui pela quantidade de cotas, para a gente ver que chegaria num valor por cota de 76 centavos, galera. Se o fundo não utilizasse essa reserva, ele teria distribuído aí 76 centavos por cota. Agora você imagina um fundo high yield, extremamente exposto ao risco, pagando 76 centavos por cota, né? Surreal. Então por isso o fundo optou aí por utilizar a sua reserva, assim como em outubro a mesma coisa. Caiu de 7 milhões e meio da reserva para 7 milhões e 100. E no mês de novembro, galera, a gente vê que teve uma recuperação aqui da correção monetária, né? Foi para 3 milhões e 700, ainda longe da média. Eu acredito que a média dele seja algo em torno de 6 ou 7 milhões de reais, mas já teve um pequeno respiro aqui, né? O que fez com que o fundo pudesse usar menos da sua reserva. Ele utilizou 4 milhões aqui no mês de novembro para manter o patamar de R$ 1,10 por cota, tá? Agora sim, a gente tem que se perguntar primeiro, quanto o fundo ainda tem disponível de reserva, tá? Uma informação que não fica aqui exposto no relatório, eu também não sei dizer. Então é algo que a gente precisa analisar para saber se o fundo vai ter fôlego aí para entregar, né, esse resultado aqui nos próximos meses. No mês de dezembro, galera, o relatório gerencial ainda não foi divulgado, mas o fundo já anunciou que distribuiu R$ 1,10 por cota. Tá? Então ele manteve esse rendimento aqui. A pergunta que fica esse rendimento que ele distribuiu é porque o resultado foi muito bom, né? A correção monetária foi maior, talvez os juros também, ou, né, ele teve aí de novo que realizar aportes com base na sua reserva, né? Isso a gente vai descobrir no próximo relatório gerencial. Então o que a gente percebe aqui, que a gente pode concluir desse DRE, né? Primeiro, o fundo ele tinha bastante reserva, né? Isso foi bem legal. O fundo poder distribuir isso agora nesse momento foi crucial. Se mesmo distribuindo esse 1,10 o fundo caiu aí absurdos, né? Imagina se ele distribuir aí 76 centavos aqui, né, galera? Ia ser uma debandada absurda aí, um volume financeiro gigantesco de venda, né? E outra coisa que a gente entende também é o seguinte, em 2023 eu não acredito que vai existir deflação, tá? Muito pelo contrário, eu acredito que a inflação deva vir forte para esse ano. E por conta disso, eu acredito que a receita de correção monetária do fundo deva se estabilizar aí em torno de 5 milhões, tá? E isso vai resultar aí provavelmente numa manutenção dessa cota distribuída, tá? Se a gente somar aqui mais 2 milhões, 3 milhões nesse resultado do fundo aqui, né, de 20 milhões para 23, a gente chega mais ou menos aqui no valor que foi distribuído para manter R$ 1,10, tá? Então, eu acho que basicamente é isso. Percebam a importância de analisar um relatório gerencial, né? Fundamental, galera. Nunca deixem de analisar um relatório gerencial antes de adquirir os seus fundos, beleza? E aqui, vamos entender um pouquinho do portfólio do fundo, né? Ele tem aqui a maior parte em CRIs, mas tem uma parte significativa em outros fundos. Como vocês sabem, eu sou bem contra isso, né? Eu acho que fundo de papel tem que ter papel. No máximo aí talvez 10% do PL em outros fundos. Porém, não é o caso do HCTR. Ele investe 22% em outros fundos, né? Se fossem bons fundos, galera, já seria ruim, tá? Do meu ponto de vista. Porém, são fundos ainda mais polêmicos, né? A gente tá falando aí do XBXO11, do SRVD11. Talvez aqui só se salve aqui o RBHY, né? Porque percebam que o HCHG é um fundo da própria Hectare, né? Então perceba que o fundo investe no outro fundo dele mesmo, né? Bem chato essa situação. Então assim, o portfólio de FIIs desse fundo é horrível, né, galera? É péssimo. Para não dizer outra palavra, tá? Por outro lado, a subordinação acaba sendo um pouco mais segura, né? Perceba que 56% são CRIs de cota sênior. É até estranho, né, verificar isso, porque a gente está falando de um fundo high yield, né, que costuma ter loteamento, multipropriedade, etc. Então é interessante esse ponto de vista, tá? Os indexadores, a maior parte é IPCA, 91%, sendo que é IPCA mais 10,33% de taxa média, tá? Uma pequena parcela aqui em GPM. Aqui tem outras informações interessantes, se vocês quiserem analisar, faixa de obras, de vendas e a segmentação, né? Perceba que a maior parte é corporativo, seguido aí de multipropriedade, loteamento, shopping, parques temáticos, enfim, tantos outros segmentos aqui, caso vocês queiram entender.
Por fim, galera, para finalizar a gente chegar na conclusão, eu destaquei aqui os dois CRIs mais problemáticos do fundo, tá? Não bastasse a aquisição dele do XBXO11, tá? Ele é um dos, acho que são 8 cotistas só desse fundo, tá? Não bastasse essa aquisição polêmica, que representa 8,63% do PL, tá? Não bastasse isso, ele também adquiriu um CRI chamado Circuito de Compras, que também investe no mesmo objeto daquele fundo, tá? Que é o parque lá, a galeria, né? A Feira da Madrugada, em São Paulo. Então, assim, é algo realmente controverso pra caramba. Isso aqui não faz o menor sentido, tá? Para os cotistas foi péssimo, né? A cotação despencou. Além de todo esse problema, ainda tem a questão desse shopping, né? Dessa galeria ser voltada para o público de baixa renda. Quem conhece São Paulo aí da Feira da Madrugada vai entender o que eu tô dizendo. E também aumenta a possibilidade de inadimplência, como a gente já viu que tá tendo, né, galera? Então, assim, é péssimo, tá? É péssimo, é o pior, certamente um dos motivos que me fez, inclusive, criar a thumb desse vídeo. Será que esse fundo pode falir? Porque realmente é algo sem palavras, né, galera? E somando aí a participação do PL do XBXO11 com a participação do PL desse CRI Circuito de Compras, a gente vai chegar em quase 16% do PL. Lembre-se que o PL desse fundo é de quase 3 bilhões de reais, galera. Quase 16% desse fundo, tá? A gente está falando aí provavelmente de algo em torno de 400 milhões de reais, está alocado nesse maldito empreendimento chamado Circuito de Compras, chamado Feira da Madrugada, tá? Então, assim, o que a gente pode entender disso? É arriscado, é um risco que o fundo não precisava ter se exposto, tá? É péssimo para o fundo, não tem como passar o pano nessa situação. Ainda por cima tem um PL representativo, né? Representativo, aliás, quase 400 milhões de reais só nesse empreendimento. Então, assim, realmente me faltam adjetivos para classificar essa operação, tá bom? Só que assim, a gente pode olhar o copo meio cheio também, né? Se 16% está alocado nessa operação, a gente pode tirar, por outro lado, que 84% não está, né? 84% do fundo está alocado em outras operações, galera. Então, assim, olhando o copo meio cheio, a gente pode pensar que o fundo tem, sim, uma boa mitigação de riscos, é uma carteira bem pulverizada, né? Vejam aqui que, além desse 16%, a gente tem aqui esse terceiro CRI, Brasil Parks, que representa 4% do PL, e de resto, todos são abaixo de 3%, né? 3%, ó, é bem mitigado mesmo o risco desse ponto de vista, tá? Bom, para finalizar o vídeo, galera, a gente tem aqui as inadimplências das operações, né? Percebam que quase todas as operações registram inadimplência. Eu não vou citar uma por uma aqui, porque olhem só, são muitas, tá? Eu ia perder aqui uns 2 minutos só falando das inadimplências. Mas eu destaco que algumas operações têm uma inadimplência bem alta, né? Olhem só essa aqui, por exemplo, o CRI Itaperapuã, tá? Ele tem uma inadimplência de quase 18%, galera. Isso aqui é surreal, tá? É muito alto. Outras aqui de 8%, 6%, 3,6%, 4%. Então percebam que é um fundo que tem uma inadimplência bem alta, né? E isso é péssimo para o fundo, né? A gente precisa acompanhar aí os próximos relatórios, os próximos meses, para verificar se a gestão consegue reduzir essa inadimplência aí das operações que ela possui, né? Claro que não é algo que depende exclusivamente da gestão, né? Mas a gente espera que a gestão se movimente aí, tente se blindar dessa situação que é péssima, né? Lembrando que o fundo só vai entrar em inadimplência, galera, por exemplo, por mais controverso que seja ali o circuito de compras, se ele tiver tudo em dia, perfeito, tá? O fundo só vai falir se a inadimplência aqui chegar nos 40%, 50%. Tá, e olhe lá ainda, teria que subir mais do que isso. Então, assim, caminhando já para a conclusão do vídeo, né? Eu não acredito que esse fundo vai falir, tá? É possível? Já falei que tá? Mas eu não acredito que isso deva acontecer aí nesse ano, se for acontecer. Então, esse ano, na minha opinião, vai ser crucial para a gente entender o que a gestão quer fazer com esse fundo, se a gestão vai conseguir reconstruir a credibilidade do fundo. Eu acho que esse é o X da questão, né, galera? A gestão precisa trazer de novo a confiança para esse fundo aqui, porque realmente é um fundo que está muito desvalorizado, muito desconfiado pelo mercado, e com razão, né? Não é à toa. E eu acredito que 2023 vai ser um ano crucial para a gente saber se esse fundo aqui vai valer a pena a continuidade de aporte, ou se a gente abre mão de vez desse fundo aí, porque o fundo deve afundar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sei que o vídeo ficou um pouco longo aí, né? Acho que em torno de 20 minutos, então peço desculpas para vocês já. E peço também que vocês se inscrevam no canal. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aí. Vamos tentar bater aí os 1000 inscritos aí, quem sabe no mês de janeiro ainda, beleza? Valeu, gente. Aquele abraço.